Depois que a gente começa a treinar, que eu comecei a treinar, que eu comecei a perceber o que é um soco, o que é o poder de um É. soco, o que é que o soco pode fazer. Aí o esporte começou a me disciplinar também, né? Aham. Aí comecei a treinar com 13 anos, Certo. comecei a lutar com 14 anos, com 14 anos fui campeão baiano, com 15 anos fui campeão brasileiro, com 15 anos fui campeão norte-nordeste, com 16 anos fui campeão brasileiro, com 17 anos estava na seleção brasileira e com Olha lá. 17 anos já era profissional já. Aí passei profissional com Caralho, foi 17 anos, meteórico foi. a ascensão no box. Aí minha primeira luta, 14 de janeiro de 2005, ou Aham. 14 de julho de 2005, com um paulista chamado Adriano Soares. Ganhei por nocaute, primeiro round, com 14 segundos de luta. Que novidade você ganhar por nocaute, né, Popó? Aí cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes consecutivos, bati recorde de Mike Tyson. Mike Sim. Tyson, na fulminante carreira dele, não bateu o recorde de nocautes Aham. consecutivos. Ele chegou na 21 luta dele e quebrou o ciclo de nocaute, ganhou por ponto. E Aham. eu cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes com 59 quilos, que era o peso super pena que eu Mas lutava. isso já profissional, Já né? profissional, que eu passei a profissional no dia 14 de janeiro, ou no 14 de julho de 95. Antes de ser profissional, você Eu fazia uma carreira fez amador. as Olimpíadas. Não, fiz os Jogos Pan-Americanos, em Mar del Pan-Americanos, Plata, na isso, Mar del Argentina. Plata, isso. Aí fui Foi convocado para a prata, seleção prata. brasileira, fui Aham. medalha de prata. Fui convocado para a seleção brasileira para as Olimpíadas de Atlanta em 96. Isso. Só que quando eu ganhei essa medalha, há 17 anos, o Brasil não tinha uma medalha de prata no boxe, Aham. no Pan-Americano. Aí quebrei esse jejum, 17 anos, só que eu voltei a comer a mesma comida, ganhei $100 de premiação, sem patrocínio, sem nada, morando O na mesma casa, aquilo famoso. tudo, entendeu? E É, é que a gente vê isso muito é um atleta problema rico, até hoje, né, até Popó? porque a medalha não dá comida. A gente vai né? conversar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Os atletas olímpicos sofrem demais, né? Com certeza, não Tirando tem notoriedade, né? futebol e alguns do vôlei. Os profissionais, o Brasil não respeita, imagine os atletas amadores isso. olímpicos, Sim. entendeu? Aí tá, aí fui Pan-Americano, 95, aí passei profissional. Minha primeira luta foi muito rápido. Só que quando eu passei profissional, eu visava o dinheiro. Sim. Porque tinha um lutador na Bahia chamado Reginaldo Holyfield, né? O nome dele é Reginaldo, só que o apelido dele era Holyfield, que ele parecia com o Holyfield americano. E ele fazia muita luta lá internacional, as lutas deles passavam ao vivo na Band, aquela coisa toda. E eu sempre acompanhando. E aí surgiu a oportunidade de passar profissional na preliminar dele. Aí Luiz Dória, que era meu ex-treinador, perguntou: você quer passar profissional? Você não quer ir para as Olimpíadas? Eu disse: não quero, não. Eu vou voltar a morar na mesma casa, não ganhei nada, me deram $100 aqui, tudo. E não quero, não. Quero passar profissional. Queira ou não, vou estar ganhando um dinheirinho aí, de bolsa de luta, tudo. Aí eu lutava 2, 3 vezes por ano como profissional, ganhava R$ 400 por luta. E nesses R$ 400 eu fazia mercado para minha mãe, porque naquela época, na verdade, os R$ 400 é como se fosse, acho que 4 salário mínimo, né? Sim, dava uns 4, 5 mil reais, né? Mais ou menos, né? Da época tudo, e ajudava eu fazer o mercado para lá, para minha casa. Então todo o dinheiro que eu pegava no box eu fazia mercado para minha casa. Aí tinha um patrocínio de uma floricultura, tinha um patrocínio de uma loja de tinta, aquela coisa toda que botava no short, aí os caras me davam R$ 300 por mês, cada um, aquela coisa, e ajudava em casa. Certo. Aí eu comecei a mudar, eu comecei a ajudar a casa não tinha banheiro, eu botei um banheiro do lado de fora da casa, entendeu? Aí comprava os móveis da minha mãe, o chão era de piso batido, botei um piso, ajeitava a casa, mas a casa continuava do mesmo tamanho, eu continuava dormindo no chão, naquela casinha. Até surgiu uma oportunidade de disputar um título mundial. Mas surgiu antes um convite de um torneio chamado Boxino, que é boxe dentro do cassino. Legal. Lá nos Estados Unidos, os empresários fazem alguns eventos para revelar novos talentos no boxe internacional. E esse promotor chamado Arthur Pelulo, da Banner Promotion, convidou 8 países para disputar esse torneio. Certo. Em 3 rodadas, né? Cada mês tinha uma luta. Aí convidou Porto Rico, México, Colômbia, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Porto Rico e Venezuela. Certo. 8 países. E aí a gente foi, né? Aí por coincidência, eram 4 lutadores de cada país. Categoria médio, que é 72 quilos, super meio médio, que é 69 kg e 800 gramas, categoria peso leve, que era a minha categoria na época, 61 kg e 200 gramas, e categoria peso pena, aquela categoria de meu irmão
por coincidência, né? Ah, que legal. E aí, quem era o melhor do Brasil naquela época, que tava derrubando todo mundo, era eu e meu irmão, Luiz Cláudio. Aham. Né? Que tem até uma série chamada Os Irmãos Freitas, Sim, né? isso. Que a gente pode até falar depois sobre isso aí. Vamos falar com certeza. Aí pronto, a gente foi. Minha primeira luta com um americano chamado John Montantes. Esse cara era o favorito do torneio, porque o cara tinha 23 lutas, 22 nocautes. Aham. Era o meu peso, americano também. A primeira luta foi em Costa Rica, São José. Ganhei por nocaute com 1 minuto e 40 segundos do primeiro Aquele round. básico. Pau. Então, ninguém Uma me surpresa. conhecia. Aham. Ninguém me conhecia. Eu tinha, na época, acho que 13 lutas, 13 nocautes. Meu irmão também ganhou por nocaute com o venezuelano no 4º round. Aham. E aí a gente já tava começando a dar entrevista, Freitas Brothers. E a gente foi dar entrevista em espanhol. Aham. Imagine, a gente sabe nem falar português direito, cara. E os Sabe caras nem meteram falar no o baianês. espanhol. Aí meteram o espanhol, eu Hablas- pero que sí, hablas- pero que não. Sim, isso. E Compreendo. compreendo, sim, não. Rapaz, era muito engraçado que eu parecia um japonês tentando falar português. Ah, Né? velho. Foi assim, hilário, né? E aí, mas todo tímido também, Aham. pô, uma entrevista assim. A gente dava entrevista um pouco, que meu irmão era famoso na Bahia, porque meu irmão Aham. foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92, meu irmão foi Pan-Americano em Havana, em Cuba, Aham. foi medalhista no Pan-Americano, teve uma colocação boa nas Olimpíadas, lutava sempre, tinha patrocínio do Shopping Guatemi na época lá e tudo. Ah, já era. Então sempre a TV Bahia, que é a Globo de lá, sempre Aham. algumas emissoras fazia as entrevistas dele local, então ele era mais conhecido lá. E aí, nessa história, pronto, a gente começou a dar entrevista, aí voltou, dormi na mesma casa.